Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje chama-se Lições de Lázaro. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, e vamos ler dos versículos 1 ao 3, que diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Imagina você, Maria e Marta, como elas devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Tudo ia muito bem. Desde o momento em que Jesus as visitou, nada mais era como antes. Havia uma nova paz, uma nova alegria, um novo sentido para o amor que permeava a casa toda. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós vemos aqui nesta passagem que Lázaro havia contraído uma enfermidade. A palavra de Deus, ela não mostra detalhes sobre a doença de Lázaro, mas a doença parecia grave. Mas Jesus viria e Lázaro seria curado e a vida deles continuaria como antes. Quando as notícias sobre Lázaro chegaram, Jesus lhes disse que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para o Filho de Deus ser glorificado por ela. Mas Marta e Maria não imaginavam as reviravoltas dessa história. Elas temeram que a história do seu irmão tivesse terminado e que não havia mais esperança. Mas vamos ver o que Marta e Maria aprenderam através da história de Lázaro. Em primeiro lugar, que a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Como Paulo explica em Romanos 8, 28, todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É o decreto de Deus e não o meu que deve prevalecer. Satanás faz o que pode para colocar tudo a perder, mas Deus neutraliza as manobras diabólicas com um único movimento. Deus pega o pior de Satanás e o transforma no melhor. Quando Deus deu a José o sonho da lua e das estrelas, inclinados diante dele, o rapaz percebeu que havia coisas grandes guardadas para ele. Ele não esperava uma viagem para o Egito, mas o plano de Deus era muito maior do que qualquer coisa que o jovem José pudesse imaginar. Ele usou aqueles anos de escravidão e prisão para moldar um homem que salvaria da fome não apenas a sua família e Israel, mas todo o mundo conhecido da época. Quando o rei Dario foi compelido a lançar Daniel na cova dos leões, ele não tinha a mínima ideia de que o seu resgate serviria para a conversão de uma nação. Deus tem um plano, mas esse plano não pode seguir a lógica humana. Às vezes, pode parecer que vai contra tudo o que acreditamos sobre Deus. Embora não consigamos entender os métodos divinos, isso não muda o fato de que Deus é maior. Mesmo quando esse amor tardar, como aconteceu na história de Lázaro. O senso comum declara que Jesus deveria se desprender de tudo o que estava fazendo e viajar imediatamente para Betânia, ao saber da enfermidade do seu amigo Lázaro. Em vez disso, quando as más notícias chegaram, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O amor de Deus, às vezes, tarda para o nosso bem, mas para a sua glória. Como seres humanos, temos a tendência de esperar motivos racionais para tudo. Embora não seja possível compreender inteiramente por que o amor de Deus às vezes tarda, podemos descansar, certas de que esse amor está sempre trabalhando. Talvez Deus não haja conforme os nossos horários,
mas sabe a hora certa para fazer o melhor. E Ele sempre faz o que é melhor para nós. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o seu caráter é fidedigno. Em outras palavras, não devemos nos atormentar, mesmo quando parece que a esperança morreu. Não somos capazes de ver o fim da história. Marta e Maria, enquanto esperavam pela chegada de Jesus, sentadas junto ao leito de morte de Lázaro, só podiam se apoiar no conhecimento que tinham do caráter do Mestre. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-las. Sabiam que Jesus amava o irmão delas. Sabiam que Jesus tinha o poder para curar. Estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer. Embora devam ter lutado contra o medo e a dúvida, creio que elas tinham a certeza fundamental de que Jesus faria dar tudo certo. Se você, por exemplo, está lutando para persistir em meio às suas circunstâncias difíceis, lembre-se da fidelidade de Deus. Ele não a deixará cair. Ele a ama intensamente e deseja apenas o melhor para você. A regra número 1 é nunca colocar um ponto final, onde Deus coloca uma vírgula. Normalmente, interpretamos a demora de Deus como uma negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora em responder não era sinal de indiferença de Deus ou de que ele não estava ouvindo. Era um sinal do seu amor. A demora vai nos ajudar, vai nos tornar mais fortes. Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro ficaria bem. Ele fez isso pelo criado do centurião romano. Também agiu assim no caso da filha da mulher sírio-fenícia. Mesmo sem estar presente fisicamente, Jesus curou com apenas uma palavra. E ele poderia ter feito isso com Lázaro, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o seu tempo raramente coincide com o nosso. É por isso que devemos confiar em seu tempo e no seu caráter. 4 dias de espera tornaram Jesus atrasado para a cura, mas pontual para a ressurreição. Então, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Justamente quando você pensa que a frase terminou, a coisa mais importante ainda está por vir. Regra número 2. Em cada um dos evangelhos, encontramos a menção de Jesus sobre a sua morte. Em Mateus 16, 21, a Bíblia diz que começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas Pedro não deu ouvidos. Ele chamou o mestre à parte e começou a censurá-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Provavelmente Pedro pensou que estava sendo corajoso, protegendo e corrigindo o Senhor. Ele deve ter se sentido muito bem até Jesus censurar a sua repreensão. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus sabe o que é melhor. Seus pontos finais não podem não ser os nossos. Suas vírgulas podem não ser as nossas. Os seus caminhos podem não ser os nossos caminhos. Mas Deus é aquele que está contando a história. Podemos confiar que Ele vai guiar a narrativa na direção certa. Podemos crer que realmente tudo vai dar certo. Marta estava em companhia de várias pessoas quando Jesus chegou a Betânia. Quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, foi Marta e não Maria quem correu para encontrar Jesus. Os convidados, os deveres, todas as distrações não importavam mais do que ver a Jesus. Ela o encontrou em algum lugar no caminho de Betânia e clamou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Irmãos e irmãs, o plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Fé e obediência andam de mãos dadas. É preciso ter fé para escolher a obediência. Mas quando Deus faz uma promessa ao nosso coração, podemos crer em sua palavra. Foi o que Marta fez. E quando ela creu, a sua fé foi restaurada, o que a ajudou a tomar o passo seguinte: obedecer às palavras de Jesus, mesmo que pareçam completamente impraticáveis. E se você for como eu, precisa de obediência para escolher a fé. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. Jesus mandou retirar a pedra. Marta não estava entendendo. Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Perguntou Jesus. É a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? Quando Jesus ficou em pé do lado de fora daquela sepultura, e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí, Lázaro. O inferno tremeu. Em questão de semanas, o domínio da morte sobre a humanidade, no passado, no presente e no futuro, seria completamente destruído. Mas eu te digo, o fim nunca é o fim, é apenas o começo. Jesus sabia que teríamos conflito com o conceito de ressurreição. Sabia que teríamos dúvidas quando o seu túmulo ficou vazio. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele colocou por terra a mentira de Satanás, de que o fim é peremptório. A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar as nossas vidas de novo. Dificuldades podem surgir, mas tudo se torna um pano de fundo para um acontecimento maior e mais glorioso. Hoje nós sofremos, hoje não entendemos, mas um dia, na glória, vamos entender que a mão de Deus sempre esteve sobre nós o tempo todo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então nós vamos orar e clamar. Você que talvez esteja passando por problemas, por dificuldades, saiba que o Deus Todo-Poderoso quer mudar a sua história. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muitas vezes achamos que tudo acabou, que chegou o fim, mas o Senhor não coloca um ponto final na nossa vida, mas apenas uma vírgula, e nós vimos que o Senhor operou a ressurreição de Lázaro, quando, humanamente falando, não seria nada possível, porque ele já estava morto há 4 dias e cheirava mal. Mas tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da ressurreição. E nós te pedimos nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha estar conosco, dando-nos a bênção, a vitória, a resposta, tudo aquilo que nós precisamos, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais que vencedores. E nesse dia de hoje entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, sabendo que para Ti não há nada demasiadamente difícil. E neste momento nós já Te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta, por tudo que o Senhor tem feito em relação a nós, porque todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E esse propósito que o Senhor tem na nossa vida, Pai, embora muitas vezes não saibamos exatamente o que é, mas nós confiamos que é o melhor,
é o melhor para as nossas vidas. Por isso, nesse dia de hoje, nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui no YouTube ou na página do Facebook, você poderá continuar ouvindo as nossas mensagens. O canal do YouTube e a página do Facebook chama-se Igreja Poder de Cristo. Você poderá falar conosco pelo celular ou pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Ou então 0 operadora 12 99102 3353. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.